Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém todo mundo sabe, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link da internet rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL de Diário Online, DOL, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar isso, mas quando acaba o programa chegam os comentários do mundo inteiro, do Canadá, dos Estados Unidos, de toda a Europa Ocidental, da Noruega, da Suécia, do Líbano, da África, de Luanda, de Perth, na Austrália, e de toda a América do Sul, dos nossos amigos, onde nós temos amigos e conhecimento. Isso é muito bom porque o nosso programa tem uma audiência mundial. E esse nosso programa tem um apoio do Hospital Santa Terezinha, que deu uma repaginada e agora trabalha com tudo ali na Avenida Magalhães Barata. Todo mundo sabe que antigamente eu falava Independência, na Avenida Magalhães Barata, Hospital Santa Terezinha, e da Neurogênesis, que trata tudo de doença neurológica. Neurocirurgia, neuropediatria, neurologia clínica, neurointervenção, que é tratar o cérebro pelos catéteres, comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E, pessoal, o nosso programa de hoje é muito especial, porque o convidado é muito especial, tá? Muito especial mesmo. Eu estou devendo esse convite para ele desde que começou o programa, tá? É o professor, eu vou ter que olhar porque é muita informação, o professor Dr. Antônio José da Silva Nogueira. O professor Nogueira. O professor Nogueira é catedrático. Eu gosto desse termo antigo. Hoje é professor titular. Ele é catedrático há 30 anos na Universidade Federal do Pará. Tá? Quando eu entrei na universidade, praticamente, ele logo depois se tornou catedrático. Professor titular. E por muito tempo, por uns 20 anos ou mais de 20 anos, ele foi o único professor titular da área de saúde da Universidade Federal do Pará. E hoje ele veio aqui, tá, conversar conosco sobre esse desenvolvimento da academia na nossa região. O professor Nogueira, só para vocês terem uma ideia, ele formou em 71, tá, na UFPA. Ele depois fez em 73 odontopediatria, especialização na UERJ, na Universidade do Rio de Janeiro, e em 79 ele ganhou bolsa do governo alemão e foi para a Alemanha, onde ele fez doutorado em ortopedia funcional e odontopediatria na Alemanha. Ele voltou em 81 com bolsa da Alemanha. Isso é super importante para a nossa região. E chegou aqui, agora eu vou começar a nossa conversa. Nogueira, primeiro, super obrigado. Eu estou te chamando de Nogueira para nossa intimidade. Sim, claro. De muito tempo. Só para vocês saberem, em 97, nós criamos, na área de medicina fui eu responsável, nós criamos a pós-graduação na área de saúde, na área médica. Na área de odonto já existia. Na área médica nós criamos a pós-graduação, mestrado, para iniciar. E a Fiocruz exigiu que o Centro de Ciências da Saúde, hoje chama Instituto, naquela época era Centro, tivesse o Colégio de Doutores. O Colégio de Doutores. E da área médica praticamente era só eu e o professor Nogueira de odonto, o pessoal da farmácia, da enfermagem e da nutrição fizeram parte do primeiro Colégio de Doutores, que daqui a pouco nós vamos falar da primeira reunião sobre isso. Mas a partir daí nós ficamos muito amigos. E o Nogueira, ele montou
eu sempre falo que ele montou a academia na nossa região em termos de universidade. Primeiro, Nogueira, obrigado de novo, tá? Obrigado por você ter vindo aqui. Eu estou te devendo esse convite faz tempo. Me conta tua ida para a Alemanha. Como é que alguém em 79, né, conseguiu isso aí? Veja, em primeiro lugar, bom dia a todos e eu que te agradeço essa oportunidade da gente conversar sobre muitas coisas comuns entre nós. Você esqueceu de uma coisa importantíssima. Nessa sequência, desde quando nós nos encontramos, começamos a manter uma relação de amizade muito boa, não podemos esquecer os quintais. Os quintais eram uma área que nós, na casa do Eduardo, onde nós fazíamos a reunião, né? Está lembrado aí, o professor Paulo Amorim e outros tantos que deram um incentivo. Wagner, Wallace, enfim. Era uma turma muito boa que deu um incentivo muito grande na área da saúde. Com certeza. A partir desse período onde nós trocamos a direção e fizemos algumas coisas que hoje repercutem bem na universidade, como a troca da área de medicina, principalmente, para o campus universitário. Isso foi um projeto da gestão do professor Paulo Amorim e outros tantos bem interessantes. Bom, eu agradeço muito, primeiro pela amizade que a gente tem, espero contribuir alguma coisa e estou à disposição para qualquer nessa história, é preciso... A primeira coisa, você falou das reuniões nos quintais, que era no quintal da minha casa, né, com o meu cachorrinho Sansão pulando em cima da gente. Sansão. Todo mundo gostava do Sansão. Fantástico, Sansão. E aí, o que é que aconteceu? Naquela época, né, nós decidimos que, devido à academia, diretores do centro tinham que ter pós-graduação. Pós-graduação. Tinha que ter, no mínimo, doutorado. Isso foi importantíssimo. Isso progrediu na universidade, né? Depois disso, virou regra. Porque antes disso, eu lembro que eu tive um diretor, não vamos citar nomes, mas ele considerava produção, não era o livro que tu escreveste, o trabalho que tu publicaste, ele considerava produção o número de pacientes que tu atendia na aula prática. Essa é a produção... Até parece que a universidade ganhava alguma coisa com isso. É a produção extensionista. Extensionista. Né? Mas eu lembro que ele virou e disse, é só produção. Ele disse, olha, eu tenho tantos trabalhos publicados naquela época, 40 e poucos. Ele virou e disse, não, eu quero saber quantos doentes tu atende lá no ambulatório. Aí eu disse, é outra forma de medição, né, do ensino. E nós mudamos diferente. Isso. Exatamente. Isso nós mudamos. Exatamente. Foi a história da criação do Colégio de Doutores, que a Fiocruz cobrou. Foi. Para o mestrado. Para o mestrado da universidade. Nós criamos o Colégio de Doutores. Eu fui o primeiro presidente, lembra? E o Colégio de Doutores tem uma coisa muito interessante. Houve uma repercussão muito grande entre os doutores da área médica e fizemos uma reunião, e única, não é? Porque deu tanta confusão na reunião, tanto falatório, e resolveram suspender. Mas o Colégio de Doutores é uma necessidade que tem do Instituto e eu acredito que esteja um pouco adormecido, mas vai vingar. No momento teoricamente, aquela portaria não foi revogada, ainda existe, tá? Não foi revogada. Ainda somos eu, tu, mas agora tem uma quantidade bem grande. Agora vai dar uma discussão muito maior. Mas fomos nós que colocamos ordem na casa, senão... Mas meu trajeto na universidade, ou na academia, vamos falar assim, ele... assim, é fruto de um sonho, de um ideal. Eu sempre tive a ideia de fazer uma pós-graduação fora. E eu fui, mas era muito difícil. Em 71, você sair do Brasil, era uma coisa limitada a alguns cursos, como de geologia, que tinham um intercâmbio muito grande com a Alemanha, e os professores constantemente ficavam lá. Mas na área de saúde era mais difícil, não é? Até pela própria situação do médico, do dentista, do farmacêutico, enfim. E então abriu um concurso de bolsas para o DAAD,
um órgão tipo CNPq, Certo. da Alemanha. E um amigo meu, que era da área de química, foi uma das pessoas que mais influenciou na minha ida, e ele conhecia o coordenador do acordo bilateral. Certo. E ele falou, olha, eu vou falar com ele para ver as informações, e eu concorri a nível Norte-Nordeste, passei, depois a nível nacional eu fui classificado. Essa turma que eu fui, em 79, foram 2 dentistas, um do Rio de Janeiro e eu daqui. E outros tantos em outras áreas. Foi muito bom, foi uma situação espetacular para mim, não só a nível de universidade, porque eu, em termos funcionais, eu cresci bastante, porque eu fui levado a outros patamares dentro da classificação da universidade, e cientificamente eu pude trazer muita coisa para o ensino de odontologia. E felizmente isso também frutificou. Assim, hoje a gente tem colegas que vão para fora, eu acho que é muito importante. Eu vou dizer me orgulho, mas eu fico muito satisfeito em ter participado da formação de muitos colegas em função da saída. Quando eu entrei na universidade, Nogueira, você era referência da área acadêmica. Era você que criou o curso, você que criou os congressos de odontologia, você que foi presidente da sociedade, você que criou a Academia de Odontologia do Pará. Ou seja, você era a nossa referência de tudo. Tá? Tanto quando eu chegava lá, eu não te conhecia e sabia de você porque alguém dizia assim, tem que falar com o Nogueira, ele que sabe de tudo, quando eu entrei na universidade. Tá? E, por sorte, logo depois, eu lembro que o MEC veio aqui em Belém, em 96, e queria fechar o EPA e a Federal, os cursos de medicina, porque não tinham professores com pós-graduação em estrito senso, mestrado e doutorado. Na medicina tinha eu, o João Paulo Mendes e o Cláudio Brito. Era eu, o Paulo Mendes Filho e o Brito. O Brito vivia com um convênio com Roraima. E o João Paulo Mendes, era só ele e eu. E quem coordenou a pós-graduação, para começar, fui eu. Que foi nessa época que nós nos conhecemos, porque a Fiocruz exigiu que tivesse o colégio de doutores no centro. Então, eu acho que desse momento, na área médica, por exemplo, tem um salto aqui em Belém de conhecimento absurdo, porque todo mundo correu atrás. Todo mundo. E na tua área já existia isso. Né? Já existia, a nível de especialização. De especialização já existia. Vocês tinham um curso de especialização que todo mundo fazia. Era uma coisa... Era procurado por todo mundo. Depois foi incentivado o mestrado. Eu participei dessa, eu, a professora Regina Feio e a professora Cirila Amarão. Nós participamos dessa situação. No primeiro momento, veio uma equipe de São Paulo fazer o interinstitucional com a USP. Parabéns aí na palavra interinstitucional, que o nosso primeiro tempo acabou. Só um instantinho, pessoal, que a gente já volta, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento
Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de informação da área de academia da universidade da nossa região, tá? Com o professor Nogueira, que foi o nosso primeiro professor catedrático na área de saúde da Universidade Federal do Pará, da nova geração. Eu falo nova geração porque teve um buraco negro do período da ditadura, né? Que ninguém praticamente... Que nós participamos como alunos, né? Como alunos, né? Exatamente. E que sufoco. Sufoco. E que sufoco. Não tivemos tantos problemas, né? Não, na época da ditadura, Nogueira, eu lembro que eu entrei na universidade e disseram para mim, aqui você não pode reclamar de nada, tá? Aí eu virei e disse, por quê? Se você reclamar, você é enquadrado numa lei chamada 477, que transforma você em terrorista. E aí, no mínimo, você não estuda mais universidade nenhuma. Mas, voltando ao interinstitucional, foi quando se começou o movimento de estrito senso na odontologia, com a participação desses 3 professores, eu e mais 2, começando com o mestrado interinstitucional. Você, a Regina e quem? E a Sueli Lamarão. Lamarão. Então, o que aconteceu? Depois eu assumi, depois da professora Sueli, eu assumi o mestrado interinstitucional, a primeira turma e única, e depois, então, se passou para o mestrado comum, né? O mestrado que até hoje tem, e os que vieram levam muito bem e transformaram no doutorado. Então, nós temos hoje uma formação assim, acadêmica muito interessante, aberta ao povo, ao alunado, né? De uma maneira geral. Essa é a parte acadêmica, né? E a parte profissional, a parte de aula, a gente está aí há 44 anos dando aula. 44 já pedi minha aposentadoria, tranquilo, já pedi, só falta sair. Criamos uma quantidade grande de programas dentro da odontologia. Hoje eu coordeno o programa de Centro de Especialidades Odontológicas, o Brasil Sorridente. Eu implantei aqui, quando era vice-diretor do Instituto, e até hoje eu estou já com renovação já aprovada para continuar mais um tempo. Já tenho me fala uma coisa. Tá. Até quando eu sair. Tá, mas aí tu ainda está enxuto, ainda tem uns 30, 40 anos aí para te falar. Não fale alto isso. Com certeza. Mas olha só, Nogueira, a relação da universidade com a CESPA foi você que criou, né? Eu no início, um projeto chamado Projeto Bacuri. Foi o início dessa união. CESPA, hoje SESMA, com a municipalização. Certo. Era CESPA UFPA, onde a gente atendia, como faz até hoje, e os recursos vinham para a faculdade, para a universidade. Esse foi renovado agora pela nova direção da faculdade. Ela deu um salto muito grande, a diretora deu um salto muito grande, em colaboração já com a SESMA. E outros programas estão vindo aí de acordo com o Ministério da Saúde, e a direção da faculdade tem, assim, se direcionado muito bem para esse tipo de situação. Você sabe, dentro da universidade as coisas não são fáceis. Nós passamos um período muito grande de ausência de verbas. Hoje parece que a coisa melhorou um pouquinho. Pelo menos a faculdade é um campo de trabalho muito grande de obras e está melhorando, mas, claro, nós estávamos muito tempo parados. Isso precisa um tempinho mais para a gente se adequar à clientela, adequar os espaços, tudo isso. Mas eu creio que as novas direções da área de saúde, tanto do Ministério como aqui no Estado, nós vamos dar um salto muito grande na prestação de serviço. Com certeza. Esse é o plano. Participei até certo ponto, mas hoje eu estou praticamente só em sala de aula. Certo. Pouco também, porque estou me aposentando já. Mas
a coisa Agora, vai tu melhorar fala, estou muito. aposentando como se tu Não, Me fala um pouquinho da tua atividade extra-universidade. Não, extra-universidade... Tu és o super odontopediatra de... Não, de eu até antes de entrar na dedicação exclusiva, eu fazia consultório. Hoje ainda atendo emergências. Eu criei lá no Brasil Sorridente a emergência de traumatismo bucodental, e nós vamos passar agora, talvez agosto, setembro, vamos implantar a teleconsulta, não é? Alguém que tenha um problema, alguém que tenha alguma informação, que queira alguma informação, a gente vai dar essa informação via computador. Nós também eu acabei de orientar um trabalho de conclusão de curso só sobre emergência de trauma na escola. O que acontece? O seu filho, o seu neto sofre um trauma na escola e às vezes fica esperando até se localizar os pais e tal. Nós vamos treinar com uma cartilha própria para os professores, funcionários, qualquer pessoa em atividade na escola possa dar o primeiro atendimento até ir ao dentista. Que legal, que legal. Isso eu acho que é interessante, porque eu ensino trauma, eu vou para o 3º livro de trauma. O que acontece? A gente... Terceiro livro sobre trauma. Terceiro livro de trauma. Meu Deus do céu. Quando eu falo que... Eu não gosto. Não. Nogueira, você é a autoridade máxima. Né? E veja, o que acontece? Mesmo a gente incentivando tudo isso dentro da academia, o próprio colega que sai, às vezes, o aluno sai muito novo hoje, ele sai com milhares de informações e ele procura aquilo que talvez lhe dê mais futuro em termos financeiros, aquilo que ele mais gosta. Então, tem uma série de situações que ele se divide, ele vai seguir o caminho dele. E a gente continua ainda sabendo da informação do público que ele não conhece trauma. Ele não sabe o que faz. Ele extrai o dente. Quando hoje a gente extrai em última situação. Outro serviço que foi criado dentro do Brasil Sorridente, que nós vamos incentivar agora, porque com a pandemia ele quebrou, o atendimento de primeira infância, de 0 a 3 anos. São os meus netos. O pessoal na faculdade diz que, olha, os teus netos estão aí. Nós chegamos a ter 110 crianças, bebês examinados. E o que me chamou a atenção? A alegria das mães em levar os bebês ao dentista para examinar a língua, para examinar se tem algum dente, para examinar o filho. Então, naquela altura, antes da pandemia, a gente estava já com o serviço crescendo, mas foi destruído. Hoje, se eu for catalogar o que eu tenho, as crianças já passaram de 3 anos de idade. Então, a gente vai reincentivar isso aí. Nós temos um serviço também que é de descoberta de crianças diabéticas ou pré-diabéticas, entendeu? Porque ele traz uma série de complicações para a boca. Então, a gente está incentivando com o pessoal do curso de especialização. Felizmente, hoje o aluno já não é mais aquilo que era. Ele não quer mais fazer estágio, ele tem outra cabeça, outra forma de ver a coisa, entendeu? Então, a gente precisa do aluno. O aluno é muito importante, ele é o teu agente, não é? Nós que somos todos nós. Professores com P maiúsculo, porque eu estava em São Paulo há 2 semanas atrás, conversando com um dos meus amigos que quer que tenha agora prova para medicina tipo da OAB. Sim, tá? Porque, para a área de saúde. E aí ele me contou que ele estava conversando, foi do CRM lá de São Paulo, ele estava me contando que numa das escolas lá do interior de São Paulo de medicina, os alunos não aprendem mais a examinar o doente, ele aprende a olhar a tomografia, a ressonância, o ultrassom. Não tem essa de ficar pegando na barriga e escutando o pulmão, entendeu? Porque
Tu está entendendo? Então, isso aí está longe da nossa realidade. Pois é, Eduardo, veja só, ontem eu dei uma aula na pós-graduação, na especialização, sobre discussões de casos clínicos. Eu mostrei para eles a ideia do raio-x. O raio-x, e mostrei, os laboratórios de radiologia trazem as suas informações e escrevem assim, motivo da solicitação do raio-x. Isso quer dizer que você já tem que ter pelo menos um pensamento diagnóstico. Certo. É treinar o aluno nisso aí. É obrigar o aluno na anamnese, exame clínico e tratamento. Sem anamnese e exame clínico, a gente não diagnostica. Sem diagnóstico não tem tratamento. Com certeza. Então, esse é o básico. Isso você todo dia mete na cabeça do aluno. Eu acho que a coisa vai para frente um pouco. Graças a Deus que os meus ainda se interessam. Eu noto que eles se interessam porque quando eles saem da cadeira, eles vêm comigo e dizem, professor, eu posso continuar vindo? Pois é. Então tu diz assim, puxa, a sua especialidade é nobre. Ela não brinca. Não brinca. Eu sempre falo para os meus alunos, eu não posso errar. Se eu errar, alguém morre. Aqui não tem aprendizado por tentativa e erro. Que não pode. Não tem. Não pode errar. Eu sei. Eu sei. Não, olha, C não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Acabou isso. O C acabou. O C acabou, é isso mesmo. As próprias informações, né, que nós recebemos hoje. Hoje o sujeito, se não ficar satisfeito contigo, ele vai para o Google. Então, o que o Google disser, ele segue. Sem contar que ele ainda fala mal de ti na internet. Perfeito. Um médico agora, lá no Piauí, suicidou, porque morreu uma criança no procedimento, e foi uma complicação do procedimento que ocorre na área de saúde, e a internet, usando um português comum, caiu de pau em cima. Ele suicidou. Cirurgião pediatra lá do Piauí. Um assunto está repercutindo na minha área muito isso aí, porque o risco das coisas é 0, alguma coisa, mas existe, né? Na área de medicina, na minha área de trabalho, existe. Nogueira, tu vais voltar para a gente continuar a conversa, porque nem muito papo. Não foi nem metade do meu roteiro. Não tem. Mas a gente pode, a hora que você precisar, então, nós estamos aqui. Não, Nogueira, tu vai aposentar? Vou aposentar. Para os amigos, não. Eu não tenho, não passa na minha cabeça aposentar. Um dia eles vão me mandar embora. Na minha também, mas eu sou obrigado, né? Obrigado? Eu tenho 74, vou fazer 75. Puxa, eu tenho 70, ainda falta 4. Pois é, faltam 5 tem muita água para rolar. Muita coisa a gente pode conversar ainda. Olha, a minha cabeça está com 28. Eu falo para os meus alunos que a gente não tem uma melhor relação porque eu não consigo gostar das músicas que eles gostam. Tá? Eu também. Eu não consigo gostar. Bom, para nós são bem melhores. Nós entendemos mais. Com certeza, com certeza. Para a gente que ficava discutindo o proparoxítono das músicas do Chico Buarque, é difícil tu pegar hoje o... Não, Bem, parou aí. Nogueira, considerações finais e dedica o programa. Acabou o nosso tempo mesmo. Bom, eu só tenho que agradecer. É um papo rápido assim, não é? A gente... Nem notou que foi muito rápido. Eu não quero que pense que é eu fiz tudo, não. Eu colaborei, muita gente colaborou com esse crescimento todo. Nada se faz só. Com certeza. E dentro da academia, principalmente. Temos muito que conversar e temos muita coisa boa para conversar. Eu estou sempre à disposição de vocês. E aí... Dedica o programa. Eu dedico o programa principalmente à minha família, minha mulher, meus filhos, que sempre me ajudaram nessa caminhada. Sempre sofreram por essa situação que muitas vezes é pesada. Né? A minha vida não era tão tranquila quanto é hoje. Tranquila porque hoje eu vou para cá, para ali e para cá. Antes eu ia para ali, para ali, para ali, para ali. Então,
é difícil. Eu conheço. E também aos pacientes, aos alunos que aturam a gente, aos pacientes. Então, é bom sempre a gente dedicar o que faz aos outros. Como você dedica a sua vida aos seus pacientes, a gente da área da saúde sempre dedica aos pacientes também. Mas a família, em primeiro lugar, não é verdade? Porque sofrem sempre conosco. Qual é o nome da tua esposa? Laura. Dona Laura, o programa foi para a senhora, tá? Com certeza. A Beth vai ficar extremamente com inveja. Beth é minha esposa, tá? A Beth está fazendo aniversário amanhã. Beth, feliz aniversário, querida, com certeza. Feliz aniversário, Beth. A Beth é uma muito querida amiga. Com certeza. Pessoal, nosso tempo acabou. Semana que vem a gente volta e o Nogueiro em breve volta de novo, tá? Que bom eu ter te achado. Igualmente. Abraço, turma. Semana que vem, semana iluminada para vocês. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.